É, exatamente, isso aí. Vamos começar 7h35, Gabi? Vamos. Estava falando, pessoal, que a gente ia dar 5 minutinhos, 7h35, 19h35 a gente começa. A ideia é fazer mais um bate-papo, né, Carol? Exatamente. Trocar uma ideia com vocês. Acho que quando tem menos gente, a gente consegue ter mais proximidade também na conversa, que é uma coisa legal, eu curto bastante. E falar um bocadito aí sobre escuta, sobre cuidado. Acho que vai dar bom. Uma quantidade menor de pessoas fica quase que uma roda de conversa. Adoro essa dinâmica. Isso aí. Bom, para quem já está aqui, gente, muito bem-vindos, boa noite para todo mundo, obrigada por ter achado o tempinho na agenda na segunda-feira. Fria para alguns, para muitos, pelo menos aqui em Curitiba está bem frio. E a gente vai fazer uma apresentaçãozinha, eu e a Gabi a gente vai apresentar alguns pontos e falar, trocar um pouco. E no final a gente vai abrir para a gente conversar um pouco, né? Quem quiser pontuar alguma coisa, quiser colocar alguma pergunta, que a gente possa tentar aí elucidar alguma coisa, elaborar alguma coisa junto, vai ficar super aberto. A gente só pede que seja no final, para a gente, né, conseguir não se enrolar no meio do caminho. Mas também pedir que não sejam coisas muito pessoais, né? Coisas que sejam muito delicadas para trazer aqui, porque é com outras pessoas. A gente sabe que depois a gente grava, né? Essa aula fica gravada, então tentar manter as coisas minimamente mais delicadas, mais complicadas, muito pessoais, num âmbito mais privado, né? Não na sua própria análise, né? Num grupo de supervisão, alguma coisa assim. Mas aqui também é um espaço para troca, para a gente também elaborar bastante coisa. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Veja se vocês estão vendo. A gente deem um joinha aí para a gente poder saber se vocês estão enxergando. Eu enxergo, Carol. Okay. Bom, então, já que eu acho que vai ser um pouquinho mais menor, acho que a gente pode começar, né, Gabi? Bora lá. Beleza. Hoje a gente vai falar do cuidar e também criar novas formas de relação com o adolescente. Mas antes disso, a gente vai se apresentar. Quem que nós somos, o que fazemos aqui. Meu nome é Carolina Miranda, para quem não me conhece, sou psicanalista. Eu tenho um percurso teórico atravessado por algumas instituições aqui de Curitiba, inclusive a EPC, que é a escola que está produzindo esse evento essa semana. Eu fiz pós-graduação na FAP em psicanálise contemporânea, faço parte de alguns grupos independentes de estudo. Sou pós-graduanda em psicanálise da adolescência, pela CID do EPC também. E para mim, a psicanálise é um lugar muito de ser acolhedora, descomplicada, contemporânea, e que é orientada por uma autenticidade e autonomia do indivíduo, né, seja ele adulto ou adolescente. Para quem está vendo isso depois, ou né, tem alguma condição, eu sou uma mulher branca, cis, de cabelo comprido, olho castanho, cabelo castanho, e falo da posição de psicanalista, de quem estuda esse tipo de assunto, né? E eu tenho a minha parceiraça, que eu faço mais de que uma coisa com ela. Gabi, por favor, toca seu. Minha dupla, não é? Bom, eu sou Gabriela, para quem não me conhece ainda. Sou psicanalista, fiz a minha formação pela EPC e depois fui buscando algumas, né, pós-graduações nessa área da psicanálise, da infância, da adolescência. Venho da área da educação e da mediação de conflitos, então trabalho com mediação de conflitos na escola, algo que eu gosto muito, acho muitíssimo desafiador, mas eu costumo dizer que é onde a gente mais aprende, né, quando a gente está no meio das tretas, que nem eu falo para ele, vamos ver o que a gente vai fazer com esse monte de treta aqui que vocês estão trazendo. E tenho aí uma pós-graduação em psicanálise clínica em andamento, tenho outras pós nessa área de neuropsicologia, infância, adolescência,
Gosto muito, muito, muito da escrita, da leitura, e sou uma apaixonada aí por séries e filmes. Então, volta e meia vocês vão me encontrar pelas redes aí falando um pouco disso. Tenho aí parceria com a Carol, num podcast do NEPA. A gente toca lá o Cipapod, depois a gente faz um merchan dele para vocês. E acho que é isso, sou mãe, né? Sou mulher, branca, cis, que nem a Carol se apresentou ali. E sou mãe de um pré-adolescente, um menino de 11 anos, que eu digo que já vem me botando à prova aí desde que saiu da barriga. E gosto muito dessa escuta do outro e da elaboração a partir dessa geração diferente. Eu acho que as diferenças de gerações assim nos ensinam e nos atravessam muito. Então, bora lá, Carol. Toca aí para a gente falar um bocadinho sobre escuta e cuidado. A gente resolveu colocar aqui uma música, foi inclusive uma indicação da Gabi, e a gente gostaria que vocês ouvissem ela com a gente, e depois a gente pode trocar mais sobre isso, mas acho que pode dar o tom um pouco do que a gente quer conversar hoje com vocês, né? De onde é que veio essa música, Gabi? A minha base da minha clínica, eu atendo adultos também, mas 80% da minha clínica psicanalítica hoje, ela é adolescentes. São adolescentes. E meninos e meninas, e os meninos me trazem, eu trabalho muito com eles a partir desse campo das artes, né? Eu gosto muito de entrar, porque eu acho que isso fala muito sobre quem eles são, o que faz sentido para eles, o que não faz. E em uma análise, há um tempo atrás, um dos analisandos me trouxe essa música, e eu não conhecia. E aí falei para Carol, Carol, olha, escuta essa música eu acho que fala muito do que se passa com os adolescentes. Então, a gente trouxe para vocês, depois eu posso compartilhar um pouquinho mais o porquê, né, isso veio parar, assim, na sessão, mas queria primeiro que vocês pudessem escutar e sentir um pouquinho da música. Vamos lá. E sinalizem se vocês estão ouvindo, tá? Melhor que tá no toque dessa pura. Nós que fez a nova wave, falou? Tu não pode copiar, mas pode tentar. Só que tentar não é conseguir. Comédia. Sinto que eu não sou o mesmo cara, que eu não sou tão bonzinho assim. Meu sentimento tá tipo Tony Country. Pena que só restou o lado ruim. Ela me disse que é só uma fase, ô mãe. Eu acredito que não. Quando o barco deu uma balançada, todos pularam e me deixaram sozinho aonde eu não encontrava a luz do sol. Acham estranho um semblante na minha cara. Me perguntam se tá tudo bem. Eu respondo dizendo que nem é nada. Só saudades de um certo alguém. A pessoa que eu mais precisei me mostrou que eu não preciso de ninguém. Quando fui bom me ensinaram a ser ruim. Sentimento já me fez refém. Odiei todas as rosas do campo porque é uma delas que me espetou. A pureza e o sorriso no rosto, com o tempo a maldade do mundo levou. Já não sei se existe o amor, se existe só me machucou. Aprendi a abraçar o meu ódio porque só ele não me abandonou. Porque minha mão tá tremendo, eu não sei. Porque meu coração é disparado, eu não sei. Eu juro que eu tentei desvender e vi que a ansiedade tinha ataque. Que merda. Pensamentos tomando minha mente, por não desabafar eu desabo. Toda vez que me vejo no espelho eu consigo enxergar o meu adversário. Entre o caos e a bondade, prefiro ter os dois como amigo. Se eu me afastar não é por maldade. Tô aprendendo a lidar comigo. Entre o caos e a bondade, prefiro ter os dois como amigo. Se eu me afastar não é por maldade. Tô aprendendo a lidar comigo. Quem tá no toque dessa pura é ele mesmo, tá? DJ Kiel, o mais brabo, segura. Sinto que eu não sou o mesmo cara, que eu não sou tão bonzinho assim. Meu sentimento tá tipo Tony Country. Pena que só restou o lado ruim. Ela me disse que é só uma fase, ô mãe. Eu acredito que não. Quando o barco deu uma balançada, todos pularam e me deixaram sozinho aonde eu não encontrava a luz do sol. Acham estranho um semblante na minha cara. Me perguntam se tá tudo bem. Eu respondo dizendo que nem é nada. Só saudades de um certo alguém. A pessoa que eu mais precisei me mostrou que eu não preciso de ninguém. Quando fui bom me ensinaram a ser ruim. Sentimento já me fez refém. Odiei todas as rosas do campo porque é uma delas que me espetou. A pureza e o sorriso no rosto, com o tempo a maldade do mundo levou. Já não sei se existe o amor, se existe só me machucou. Aprendi a abraçar o meu ódio porque só ele não me abandonou.
Porque minha mão tá tremendo, eu não sei. Porque meu coração é disparado, eu não sei. Eu juro que eu tentei desvender e vi que a ansiedade tinha ataque. Que merda. Pensamentos tomando minha mente, por não desabafar eu desabo. Toda vez que me vejo no espelho eu consigo enxergar o meu adversário. Entre o caos e a bondade, prefiro ter os dois como amigo. Se eu me afastar não é por maldade, tô aprendendo a lidar comigo. Entre o caos e a bondade, prefiro ter os dois como amigo. Se eu me afastar não é por maldade, tô aprendendo a lidar comigo. Base Records, melhor que tá tendo. Eita nós, né? Enquanto a Carol volta ali com a tela, voltou, Carol. Essa música, ela tem alguns trechos dela que me marcaram muito. Um dos trechos é quando ele diz assim, quando o barco balançou, todos pularam e eu fiquei sozinho. Acho que é alguma coisa assim que ele diz. E eu acho que é muito um sentimento do adolescente, porque a adolescência é um momento da vida de muita turbulência, de muitos balanços. E é muito comum esse sentir-se abandonado, sentir-se sozinho, sentir-se incompreendido. E a música fala um pouco disso, né? Eles dizem ali, ela me disse que é só uma fase. E quando você fala para alguém que está vivendo algo que às vezes é complexo, que às vezes é difícil, que aquilo é só uma fase, para quem está mergulhado naquilo ali, a complexidade daquela vivência é como se você estivesse dizendo assim para ele, não, isso vai passar, sabe? Deixa quieto, não olha para isso, te distrai. E eu acho que muitas vezes é isso que a gente adulto, nesse lugar de educador, de pai, de cuidador de adolescente, faz quando a gente diz é só uma fase. É quase como se a gente estivesse dizendo assim, não é importante. E, na verdade, aquilo ali é a coisa mais importante para eles naquele momento, porque é o que eles entendem, é o que eles conhecem, é o que eles estão experienciando. Nenhum de nós consegue dimensionar de verdade algo que não foi experienciado. A gente pode ter uma ideia, a gente pode, né, pensar sobre, tentar sentir como, mas a gente não sabe a profundidade se a gente não experienciou aquilo no corpo daquela pessoa. E essa música, para mim, me traz muito isso, esse jeito de expressar, esse jeito de falar, e se a gente prestar atenção, é um grito, né? A música, ela vem gritada o tempo todo, ela é com uma intensidade na voz, como se a pessoa estivesse querendo dizer, cara, escuta, eu tô aqui, presta atenção, tem mais disso aqui, não é só o que você está vendo, olha com cuidado. E a gente está começando com essa música, porque eu acho que esse vai ser um pouco do tom da nossa conversa hoje. Olha com cuidado, olha de outro jeito, olha para o sutil, e vamos enxergar o que a gente não está vendo. Eu acho que, principalmente, essa música tem uma ideia de esse gritado, o rap, né, ele tende a ser um tipo de música com um certo nicho, né, não tem o mesmo apelo que o pop, muitas vezes que é agradável, que tem, né, que é mais palatável. O rap, ele vem num lugar bastante de uma construção, de alguma crítica. Então, muito provavelmente, quando a gente startou a música aqui para vocês ouvirem, foi opa, o que é isso aqui que elas estão me apresentando? E eu acho que a adolescência, e escutar o adolescente, ele vem desse lugar, meio do tipo, atravessando mesmo, e às vezes a gente fica meio, caramba, o que é isso que ele está trazendo, né? Então a gente vai falar com vocês o que significa escutar esse adolescente que hoje, de onde que ele vem, de onde que ele fala, né? E essas duas imagens a gente colocou exatamente para a gente ver, são duas mães falando com suas filhas, só que só de olhar a imagem, nenhuma está olhando um para o olho da outra, nenhuma está encostando uma na outra, mas a gente percebe uma imagem que tem conexão e uma que não tem. Uma que tem abertura e uma que não tem. Uma que tem escuta e uma que não tem.
Não vou dizer, mas imagino que vocês estejam entendendo onde é que eu quero chegar. Sabia? Eu acho que a Carol foi muito... A gente meio que se dividiu, assim, nessa apresentação, e a Carol, ela tem uma coisa visual que eu não tenho, assim, ela é muito desse montar as apresentações. E eu gostei muito dessas imagens, porque elas mostram exatamente isso, assim, conexão, e não é nem desconexão, mas é talvez apatia, sabe? E tem uma coisa, gente, sinaliza com a mãozinha aqui para mim, ou faz um joinha, manda um joinha, quem aqui tem filho adolescente ou é educador de adolescente? Só para eu... Faça um joinha aqui, ok, tô vendo algum aqui, ok. Quando a gente convive e educa adolescentes, às vezes é difícil escutar eles. É bem difícil. E tem alguns motivos que eu acho que dificultam. O primeiro deles é que eles muitas vezes falam nos momentos em que a gente não está aberto para escuta. Parece que é quase de propósito, sabe? Quais são os momentos que o meu filho mais me procura para conversar? 9h30 da noite. Sacou? 9h30 da noite eu não presto para mais nada. Eu tô, que a gente fala aqui no sua capa da gaita. Cansada. Eu passei o dia inteiro escutando pessoas, e aí ele vem querer conversar. E às vezes eu digo para ele, filho, pode deixar para amanhã? E ele faz aquele assim, entendi, amanhã. Só que ele não me procura no dia seguinte. Ele não volta. E se eu vou buscar ele para perguntar o que ele queria me dizer, às vezes ele me diz assim, nem lembro mais, passou, esqueci. Então, tem uma coisa que acontece com os adolescentes, que é eles se abrem, existem janelas de abertura para uma conexão e para uma conversa, que não necessariamente é quando a gente quer. E aí a gente vai precisar escolher se a gente está disposto nesse lugar de adulto, de educador, de mãe, de pai, de avó, enfim, de avô, a estar ali com eles, ou a gente vai dizer, não, estou cansada. A gente vai precisar fazer esse esforço se a gente quiser se conectar com eles. Eu estava falando antes com a Carol que eu gosto muito de uma fala do Ferenczi, quando o Ferenczi, que é um psicanalista, ele fala que o adulto precisa se adaptar à criança quando a criança chega numa família. Em geral, às vezes a gente escuta isso, né? A criança tem que se adaptar à rotina da família. E o Ferenczi vai nos dizer que o adulto precisa se adaptar à rotina daquela criança, porque a criança vai exigir desse adulto mudanças na rotina daquela casa. E a adolescência acontece a mesma coisa. A gente diz que é uma fase porque a gente sabe que vai passar, que é um momento que vai acontecer e que depois as coisas vão mudar, assim como foi a infância, assim como em alguns momentos da nossa vida adulta acontecem coisas que passam e mudam, e a gente está em constante mudança. E a gente vai fazendo adaptações, não é? Na nossa vida, quando a gente tem uma necessidade diferente, alguma coisa está acontecendo, a gente vai fazendo adaptações. A adolescência é igual. Só que existe uma coisa diferente no adolescente, da infância, por exemplo, para o adolescente. Na infância, a gente, adulto, tem um pouco mais de paciência, eu acho. Sabe? Porque está aprendendo, porque, já, que nem eu falo, eles já são projetados para serem bonitinhos, meiguinhos, cheirosinhos. Adolescente começa a ter cheiro forte às vezes, sabe? A escola do meu filho outro dia mandou uma mensagem no grupo de pais, ô pessoal, desodorante aí, eles começam a ter cheiro, eles começam a ter outros desejos, e eles começam a ter uma coisa que eu acho que nos tira desse lugar de certeza e de conforto, que é o questionamento mais intenso. E se a gente não está aberto, não é nem preparado, porque preparado ninguém tá, gente? Ninguém está preparado para lidar com a adolescência. Mas se a gente não tiver aberto para escutar e para pensar juntos, se conectar, para elaborar como eu gosto de falar, a gente vai perder. E aí eles vão para o mundo. Carol. Gabi, eu acho que é bom também a gente pontuar, que é o que eu gostaria de dizer no começo da sua fala, né? Quando que ele vem me procurar 9h30 da noite? O que isso quer dizer? Quer dizer que
a gente vai estar cansado. A gente precisa estar, para essa conversa, a gente precisa estar na mesma página. Por que estar na mesma página? A gente vai falar de pais que estão cansados, educadores que estão cansados, terapeutas que atendem, né, psicanalistas que atendem um monte de gente. Então, a gente cansa, todo mundo, a gente vive um sistema que está bastante complicado de estar ali, de muita conectividade, de muita demanda, de chefe, de conta, de dia a dia, de lidar com casa, de lidar com filho. Sim, a gente vai estar nesse lugar. E às vezes a gente não vai dar conta de tudo, às vezes vai estar difícil. Mas eu entendo que quem está aqui hoje, quem está se propondo a estar aqui hoje, minimamente se importa com esse assunto. Não é à toa que está aqui quase 8 horas da noite, numa quinta-feira, ouvindo a gente falar. Por que eu tô falando isso? Porque, sim, vai ter um lugar em que a gente vai falar, cara, a gente tem que estar nesse mundo do adolescente, a gente vai ter que ser o cuidador que vai fazer esse esforço para se conectar com ele. Por mais que ele seja adolescente, por mais que ele seja grande, que ele consiga entender muitas coisas que a gente fala, o esforço vai vir muito dos pais, dos cuidadores, dos educadores, né, dos analistas. Esse esforço tem que partir dos adultos. Porque é a gente que está ali fazendo com que aquele adolescente possa passar por esse percurso de tantas mudanças. E eu acho que a gente precisa não colocar na conta dos adolescentes, dos jovens, de faça um mundo diferente, mas que a gente, né, gostaria que o mundo fosse diferente, fosse melhor, fosse mais interessante e tudo mais, mas a gente dá essa possibilidade. É a gente que dá a possibilidade para que eles possam ser diferentes no futuro, sabe? Então, tudo isso para a gente dizer que a gente está na mesma página, que a gente sabe que não é fácil, não é tranquilo, o dia a dia é puxado, mas que a gente, de algum jeito, a gente tem que achar uma possibilidade de conseguir se organizar, minimamente, para que essa escuta com o adolescente possa acontecer. E para isso a gente tem que falar um pouquinho de onde que é o lugar desse adolescente hoje. Para quem assistiu um pouco as outras palestras que tiveram hoje, aliás, essa semana, a gente falou um pouco desse lugar do adolescente, né? De onde que ele vem. Então, entender um pouco o tempo do adolescente, como que essa vivência de hoje é importantíssimo. Que a gente pontuou algumas coisas aqui, né? Sobre como esse adolescente está se transformando o tempo todo, né? Você ser um pré-adolescente com 10, 11, 12 anos é muito diferente de você ter 16, 17, 18, 19 anos. É a mesma fase, completamente diferente. É uma transformação. Se a gente for ver dos 10 aos 20 anos, são 10 anos ali que a pessoa está transformando, só que ela passa assim, e é uma fase completamente cheia de mudanças. O mesmo adolescente de 20 anos não é o mesmo adolescente de 11, de 10 anos. É completamente diferente. E esse corpo vai mudar. Esses lutos vão acontecer. O que são esses lutos? O luto de eu não ser mais a criança, de eu não ser mais a criança fofinha, o bebê bonitinho, de eu ter os cheiros que a Gabi pontuou, de eu ter formatos do corpo que eu não tinha antes, né? Todas as mudanças corporais, todas as mudanças de voz, todas as mudanças de olhar, porque eu passo de ter um corpo fofo, bonitinho, fofinho, que era um corpo de criança, para um corpo que tem desejo e é desejado. O olhar do outro, para mim, muda. Então, fazer esse processo é difícil. Perder laços, construir novos laços, estar na adolescência é perder amizades que a gente tem desde a infância. É perder conexão com o primo que a gente brincava quando era criança. É se afastar de algumas pessoas, é criar novos laços, é buscar outros lugares que eu me identifique mais, é ficar em bando, é criar identidade. Então, tem muitos desafios, isso assim, do adolescente básico. Quando a gente vai falar do adolescente contemporâneo, a gente vai falar de rede social, a gente vai falar de celular, e não é que eles ficam na rede social. Gente, eles não sabem, é como assim, tá grudado, né, neles. Não é que não, precisamos diminuir as redes sociais, diminuir o acesso ao celular. Não existe isso. Adolescente, hoje, o celular faz parte dele. Aquilo faz parte da identidade dele. Aquela rede social, ele existe através daquela rede social. A identificação com esse espaço cibernético é muito profunda. Então, não dá pra gente simplesmente falar, não, então tira o celular. Não, então tira as redes sociais. Não, a gente vai precisar de falar de regulamentação, de questões burocráticas, políticas, de leis, porque o adolescente está integrado, e a gente criou esse mundo para ele crescer integrado. Então, olhar esse lugar do adulto, de protetor a parceiro, que a gente colocou aqui, exatamente por isso, para entender qual que é essa dinâmica que o adolescente
tá inserido, né, Gabi? E eu acho que a Carol fala dessa questão do celular, isso é uma coisa que me atravessa muito. Qual é a idade, né? Às vezes a gente pensa assim, qual é a idade para eles terem acesso, como que eles lidam com as redes sociais. E a gente teve o Sandro falando sobre essa questão da regulamentação na segunda-feira, aqui na Semana do Adolescente. Eu acho que a gente entrou num lugar como adulto que era tudo muito novidade, era tudo muito legal e, de certa forma, as redes, a internet, o celular, eles foram nos propiciando coisas que a gente não tinha antes. Quer ver? O meu filho é uma criança super ativa, super ativa. Se eu vou num restaurante jantar com ele, a minha janta vai durar 30 minutos. É o tempo máximo que eu consigo ficar com ele ali. Porque ele não quer ficar sentado. E ainda nesses 30 minutos ele vai sentar, vai levantar, vai sentar, vai levantar. Aí eu quero ir num aniversário de um grupo de amigos e ele tá junto e tal. Ele vai ficar do meu lado aqui. Vambora? Vambora? Vambora. Se eu entrego um celular para ele, é como se eu fizesse assim, ó. Tchum, desliguei. Ninguém nem percebe que ele tá ali. Porque ele entra para dentro da tela. Ele passa a ser um ser invisível que está ali dentro. Outro dia eu estava atendendo um casal de pais, de uma adolescente que eu atendo, e o pai me disse assim, é um problema essa coisa do celular, porque a gente quer limitar o tempo, eu sei que é importante limitar o tempo e a gente precisa pensar sobre isso que a Carol falava, da regulamentação, entender como é que eles se relacionam com a tecnologia. E aí o pai me disse assim, mas sabe o que acontece, Gabriela, quando eu tiro o celular dela, ela fala sem parar. Eu achei ótimo. Ela fala sem parar. E eu não tenho paz, ele me disse. Eu não consigo assistir nada na TV. Eu não consigo ler, eu não consigo. Ela fala o tempo todo, fala. E aí, quando eu entrego o celular para ela, ela fica em silêncio. E a casa é uma paz. E eu entendo esse pai. Eu juro para vocês que eu entendo, porque tem finais de semana que eu falo assim pro meu filho, eu tô tão cansada. Vai, fica aí, pode ficar, sabe? E ele fica, e se deixar ele fica. E aí depois ele me diz assim, por que eu não posso ficar com o telefone no meu quarto, sozinho, e levar para onde eu quiser? E eu tenho que conversar sobre isso com ele. Vamos conversar sobre autocontrole, sobre como que você lida. E outro dia eu achei muito interessante, porque ele veio e me entregou o celular. Ele estava com o meu telefone, fazendo uma atividade da escola, ele veio e me entregou, e disse assim, eu já usei, tá me dando um pouco de ansiedade de ficar do meu lado, então tira de perto de mim, porque eu não estou conseguindo dar conta de ficar, eu quero mexer. Eles não conseguem ter esse autocontrole, e nós adultos também perdemos um pouco desse autocontrole. O que aconteceu? Esse ano a gente teve aí uma lei do 510, se eu não estou enganada, um decreto, uma lei, sei lá, fico meio perdida nessas terminologias jurídicas, que proíbe o uso dos celulares na escola. E as escolas passaram, então, a proibir em todas as atividades consideradas pedagógicas o uso do celular. O que aconteceu com os adolescentes? No setting analítico, furiosos, sabe? Furiosos, raivosos, querendo depor o presidente, uma raiva generalizada, porque se tirou. E se eu precisar falar com a minha mãe? Esse era o argumento. Eles nunca ligam para a mãe, sacou? Mas quando tiraram o celular, é se eu precisar falar com a minha mãe. E aí eu achei que foi uma atitude muito legal da gente pensar, né, em tirar, porque a gente estava perdendo muitas coisas na escola, inclusive o controle. Agora tem uma coisa que me incomoda nessa parada toda, que é, a gente não pode simplesmente proibir, a gente precisa debater isso, a gente precisa dialogar, e não é entre nós adultos, a gente precisa dialogar isso com eles, porque eles que são os protagonistas dessa coisa toda. O que a gente adulto fez? Ó, vocês estão ferrados aí, nós ferramos com vocês, ferraram o cérebro de vocês estão tudo ferrados, estão com problema de autoestima, estão com problema de ansiedade, então o negócio é o seguinte, galera, estamos tirando aí de vocês e agora lidem aí com o que ficou. Ninguém perguntou para eles. O que vocês pensam sobre isso? Existe um caminho para mudar? A gente não conversou sobre isso com eles. A gente foi lá e instituiu uma regra. E se a gente parar para pensar, é assim que a gente faz. Quando a gente cria os famosos combinados que a gente fala, né? Que de combinado não tem nada, a gente combina com a gente mesmo, a gente combina entre nós adultos, depois vai lá
e apresenta para eles. E tudo isso vai criando um campo de distanciamento e de uma coisa que eu acho que é muito importante da gente cuidar, e eu costumo dizer que, gente, confiança é uma coisa que a gente precisa botar numa caixinha, sabe? E fazer assim, sabe quando a gente vai fazer iogurte, que a gente bota assim o leite ali dentro do potinho, daí bota um paninho, amarra, deixa ele bem quentinho, assim, né? É confiança, é assim, a gente cuida, a gente protege bem, deixa bem fechadinho, cuida, de vez em quando vai lá dar uma olhadinha e tal. Só que confiança é no dia a dia. Não é porque eu sou sua mãe, você tem que confiar em mim, se é meu filho, eu tenho... Não, é no dia a dia. E ela é fácil de perder e difícil de ganhar. E se a gente não elabora isso com eles, não conversa, o que você pensa sobre isso? Como é que isso afetou você? O que isso causou na sua vida? A gente não consegue ter relação de confiança. Então, esse lugar do adulto que foi protetor e que segue sendo protetor, mas que precisa também ser parceiro, não é seu brother, não é ser mano, não é ser, sabe, o cara que bate assim, que nem meu filho chega nos brothers dele, bate com a mão. Não é esse o nosso lugar. Se a gente tentar ocupar esse lugar, inclusive, eles vão nos escorraçar de lá. Sabe, eles vão dizer, você tá ridícula fazendo isso, sai daqui que não é assim que a coisa, porque a gente não é esse o nosso lugar, mas o nosso lugar de parceria é na construção do entendimento, das regras, do que faz sentido, de elaboração. O nosso papel como adultos é ensiná-los e como educadores, principalmente, a pensar, a refletir. Segue, Carol. Senão eu me empolgo aqui e a gente fica, ó. Verdade. E para a gente conseguir fazer isso aí que a Gabi está falando, de ser parceira, a gente precisa ter uma escuta criativa, uma escuta que aproxima. E na prática, vamos dizer assim, né, o que são essas escutas? Né? A gente pode ter uma escuta que é ativa e uma escuta que é passiva. E não é que uma escuta é melhor que a outra, ou tem a escuta que é certa e a escuta que é errada, ou ambas podem ser muito bacanas, muito boas e que conectam, e podem ser prejudiciais também, que atrapalham as relações. Então, aqui a gente colocou essa ideia das escutas, por exemplo, dessa escuta passiva, né? Então, que nem a Gabi trouxe, 9 horas da noite, quer falar comigo, tô cansada, pau da gaita, vamos falar, mas não consigo estar ali para aquela pessoa, para aquele adolescente que quer conversar comigo. Então, eu vou falar vou ouvir ele de um lugar tipo, ai, tá bom, vai, ele quer falar, vou aqui, presta atenção, porque ele tá falando, e tô no porque ele quer falar e eu não tô dando conta, que eu tô cansada, caramba. Isso é uma escuta passiva complicada, que não conecta. Mas a escuta passiva, ela também é importante quando eu quero conectar. Por quê? Porque eu dou tempo para o outro falar. Eu vou escutar o que o outro está falando sem interromper, dando o tempo dele. Porque quando a gente fala de adolescente, a gente fala de uma pessoa que está criando identidade, está criando vocabulário para as experiências que está passando. Então, ele vai contar uma coisa com você, ele vai querer conversar com você quando ele quiser conversar com você, e às vezes ele não tem vocabulário para expressar aquilo. Inclusive, muitos adolescentes gostam de rap, gostam de certas músicas, gostam de letras de músicas, porque muitas vezes essas letras de músicas falam coisas que eles não têm vocabulário, não têm palavreado para falar. E é que essas músicas dão vazão para aquilo que ele não sabe expressar. Então, a gente também dá o tempo nessa escuta passiva dele procurar o adjetivo certo, dele procurar, da gente tá ali esperando que ele construa, do mesmo jeito que a criança, a gente fica olhando ela construir a frase e falar certinho, esperando ela construir uma frase, eu quero pegar a bola, a gente espera o adolescente falar o que ele quer dizer com aquilo que ele está trazendo pra gente. Então, isso é uma escuta passiva que conecta, diferente da outra. E uma escuta ativa que não conecta e uma que conecta, a gente vai falar de uma escuta em que eu estou ouvindo, eu estou entendendo o que aquele adolescente está me trazendo, mas as minhas primeiras coisas é falar, mas por que você fez isso? Mas por que você está fazendo desse jeito? Não, o jeito certo de fazer é tal. Então, assim, o quanto dessa escuta ativa que eu estou fazendo, estou escutando o que ele está falando, eu estou ouvindo o que ele está falando, mas vem de um lugar de estou julgando, estou avaliando, estou orientando. Pô, Carol, mas preciso, né? Eu preciso organizar, tá fazendo tudo errado. Tudo bem, mas a gente precisa fazer isso no momento em que ele está trazendo isso. A gente precisa dar um tempo. O que é uma escutativa que conecta? A gente pergunta.
Eu quero me interessar pelo que você está trazendo. Tá, mas por que você fez desse jeito? Mas quem que falou? Como é que foi isso? Por quê? O que você sentiu quando você viu isso que estava acontecendo? Pergunta, cria conexão. É assim que a gente usa a escutativa, após uma escuta passiva de conexão, a escuta ativa de conexão. O que isso quer dizer? Ah, Carol, eu sempre vou fazer assim? Não. Não vai, a gente não vai sempre fazer isso desse jeito. Tem dia que a gente vai estar super cansado, que a gente não vai estar dando conta. E aí eu vou fazer o quê? Talvez eu tenha a escuta passiva ou até a escuta ativa que não faz a conexão. E faz parte, gente. A gente também é seres humanos. Então a gente às vezes não vai conseguir fazer isso. Só que eu consiga estar na escuta passiva ou ativa, com conexão ou sem conexão, mas que eu faça isso com uma forma consciente. O que isso quer dizer? Terça-feira, quinta-feira à noite, falou, não ouvi nada, cansativo, só falei aham, porque estava ali, seu pai, sua mãe, seu educador, né? Tô ali com aquele adolescente, ok, aquele dia não estava dando para fazer uma escuta legal. Mas daqui 3, 4 dias, no momento em que eu estiver melhor, no momento em que estiver mais tranquilo, eu vou lembrar e vou falar, pô, ele trouxe aquilo lá. Deixa eu ir lá tentar conversar e ter uma escuta diferente agora. É fazer essas escutas com consciência, para que em outro momento a gente possa escutar com consciência de um outro lugar. Então, a escuta, inicialmente, a gente está falando de uma forma extremamente prática sobre isso, é estar nesse lugar. É estar nesse lugar de se conectar com a gente, entender as minhas possibilidades naquele momento, de escuta daquele adolescente, e talvez num outro momento propor outra coisa. Vai acontecer na hora que eu estiver bem para escutar, talvez ele não queira falar, vai. E aí, num outro momento, a gente tenta de novo, e a gente vai indo. O importante é que a gente tenha consciência no processo. Eu acho que tem uma coisa que acontece quando a gente fala de escuta criativa. Eu gosto muito dessa palavra criativa, né? Eu gosto muito da palavra criatividade. Eu gosto da Luciane Valls, que é uma educadora da criatividade, que ela fala que a palavra criatividade tem a palavra vida no meio, né? E que é o que pulsa. Quando a gente pensa em escuta criativa, eu acho que tem muito a ver com o que faz sentido e com curiosidade, sobretudo com curiosidade. Não existe escuta se não tiver curiosidade. Tem um livro que se chama O Palhaço e o Psicanalista, do Cláudio Tebas e do Christian Dunker, que eles falam sobre isso. Para a gente poder escutar o outro, a gente precisa se abrir para o outro. E aí tem uma coisa muito legal que acontece quando a gente se abre para o outro, desculpa, gente, é que a gente descobre coisas que a gente não sabia. A gente se torna curioso pela história do outro. E quando a gente se torna curioso, as perguntas que a gente faz são perguntas diferentes das perguntas que a gente faz quando a gente está educando. Então, é preciso entender que a escuta criativa ou a escuta ativa, ela não está conectada com educar. E não quer dizer que a gente não vai educar, mas a escuta criativa é a escuta que conecta, que aproxima. Existe uma ideia de que a gente pode educar a qualquer custo, né? Eu costumo dizer que alunos que não gostam dos professores não aprendem com aqueles professores. Eles não aprendem. Eles podem decorar, é outra coisa. Mas se o aluno não gostar do professor, ele não aprende aquela matéria que aquele professor está ensinando. Porque cria resistência. E se tem resistência, não tem escuta. É simples assim. E aí, a gente nesse lugar de adulto fica criando resistência, porque a gente está muito preocupado em educar. E quando a gente se preocupa em educar, a gente se esquece do que está lá. A gente pensa assim, eu preciso dizer que isso está errado, eu preciso dizer que tem que ter outro caminho, eu preciso dizer que deu ruim ali, eu preciso dizer que vai dar ruim lá na frente. Se ele continuar por aí, vai dar ruim lá na frente. E o adolescente que não sabe ainda que vai dar ruim, se ainda não deu, que está vivendo a experiência, que está mergulhado na experiência, que está achando aquilo muito legal, muito incrível, vai olhar para você e vai dizer, que porra é essa? Pô, eu tô aqui animadão, falando um negócio para você, tentando contar algo,
Você vem e me joga um balde de água fria, ou já vem me dizer que não vai dar certo, ou então vai me dizer que quando eu tiver que não sei o que, então eu vou saber, que quando isso, não sei o que, eu vou saber. Esses tempos eu fiz uma pesquisa com adolescentes de 13 a 20 anos, se eu não estou enganada, era essa idade, perguntando quais eram as frases que mais escutavam dos pais e cuidadores que irritavam eles. Batata, que veio essa. Quando eu tinha sua idade, eu já não sei o quê. Quando você estiver pagando boletos, você vai não sei o quê. É assim, a gente, né? Isso não conecta, gente. Isso desconecta, isso afasta, porque isso entra num tom de ameaça, isso entra num tom... E não à toa, tem uma galera jovem aí que tem medo de crescer. Porque eles dizem assim, não quero crescer. Pô, eu vejo meus pais. É ruim. Eles estão sempre cansados. Eles estão sempre preocupados com as contas que tem para pagar. E a gente vive na sociedade da exaustão. A gente está sempre cansado. Esses dias eu estava conversando com uma colega da psicanálise, e eu disse para ela, se perguntasse para o meu filho há 5 anos atrás, qual era a frase que ele mais escutava da mãe dele, ele ia dizer, vamos que nós estamos atrasados. Se perguntar isso para ele hoje, ele vai dizer assim, vamos que a gente continua atrasado. Porque, sabe, a gente está sempre nessa dinâmica de vamos, e quando a gente tenta fazer um respiro, parece que vem outra coisa e atropela. Eles também estão assim. A gente tem hoje, eu cresci, né, se a gente for pegar essa comparação geracional, eu cresci brincando na rua, eu ia para a escola de manhã, estudava de manhã, de tarde eu passava a tarde inteira na rua, de noite entrava, fazia lição de casa, no outro dia passava a tarde inteira brincando na rua. Os adolescentes de hoje, é assim, para eles conseguir 1 hora na semana para fazer análise, gente, vocês não têm ideia o que a gente tem que rebolar para conseguir encaixar o horário, porque, não, que é o dia do inglês, aqui é o dia da natação, ali é o dia do... É a agenda lotada. Então, eles também estão cansados, eles também estão, sabe? E encontrar um espaço de conexão é quase que garimpar, é atividade rara. Precisa haver disposição dos dois lados. Nem sempre essa disposição vai estar junta no mesmo momento. Então, a gente, como adulto, de novo, precisa se organizar para isso e entender que é nosso papel cavocar para chegar nesse lugar de escuta criativa. Vai ter vezes de noite em que você vai estar muito cansado, e aí vai fazer isso que a Carol falou, sabe? Vai ficar no... Mas faça isso com consciência. Esses dias o meu filho queria muito ir no cinema assistir um filme comigo, eu estava muito cansada. E aí eu fui e dormi. E ele gritou no meio do cinema, tá dormindo? Eu falei, não, estou assistindo o filme num processo meditativo. Mas eu tô ouvindo, filho, eu tô ouvindo. Você percebe? E aí você precisa conversar com ele sobre isso. Olha só, filho, não deu bom esse horário que a gente veio. Acho que a gente vai ter que elaborar melhor da outra vez, mas é tudo na conversa, sabe? Quando a gente fala para eles das nossas necessidades de descansar, de se alimentar, de conversar, quando a gente expõe as nossas necessidades de forma autêntica, genuína, não como uma cobrança sobre eles, existe um espaço de construção para essa escuta. Mas a gente também não pode querer disputar com eles, entendeu? Você vai me ouvir agora, você vai conversar comigo agora. As coisas são construídas dentro de um tempo que faça sentido para os dois. Nem sempre esse tempo vai encaixar, mas às vezes vai. E aí a gente agarra. Quando encaixa, a gente agarra. A gente não solta. Isso que a Gabi estava falando é bem legal, porque acho que é importante a gente pontuar desse lugar de que a gente já falou da conexão, mas do estar aberto. Por que estar aberto é tão importante? Porque a gente não sabe para onde a conversa vai. A gente não sabe o que vem na conversa. E muitas vezes a gente não está preparado para a conversa que vem, mesmo com toda a boa vontade da escuta passiva, da escuta ativa, das perguntas genuínas, do estar curioso. A gente está ali e a gente não sabe para onde vai. E às vezes a gente não está preparado. E aí, para isso, para exemplificar, eu coloquei aqui um pequeno vídeo para a gente entender um pouco o que eu estou falando sobre isso. Me sinalizem se vocês estão ouvindo. Mãe, esses dias eu estava na minha escola falando com meus amigos sobre que os jogos são muito perigosos. Daí eles falaram que as mulheres, algumas mulheres, vendem imagem delas na internet. Que tipo de imagem? A mãe, por exemplo, vende a imagem do Instagram da mamãe. A mãe faz publi, vende ideias. Não. O quê? Eu falei imagem pornografia.
Sim. Tem. Ai, ela entende porque os homens gastam R$ 500 para ver uma imagem de uma mulher pelada. Por exemplo, um exemplo. O Lucas vai lá, o seu futuro esposo, vai lá e compra um monte de imagem de mulher pelada, nua. Daí, é muito melhor ele pedir para você mostrar a pelada de graça. Como que você chegou nessa... Você já fica pensando nisso, aí você pensa, vou conversar isso com a minha mãe? Sim. Ou tem que pensar para eu te responder. Quem que são seus amigos da escola? Meus melhores amigos, né? E é da mesma idade sua? Sim. Ah. É assim. Sabe as pessoas que têm filhos? Uhum. Elas têm que fazer sexo. Ah. Mas, tipo, daí, isso que eu disse, é a pessoa ir lá e comprar uma imagem de outra mulher, de outro país, sendo que ele é casado, tem esposa e filho. Solteiro, pode. Não é muito legal, mas, tipo, aí é outra coisa. Primeiro, tu tem que conversar contigo. A pessoa. Entendi. Daí depois não usa mais. Uhum. E, se quiser ver partes íntimas, pede pra mulher. Uhum. Terminou sua ideia? Tua terapia é quando? Quê? Tua terapia é quando? Minha terapia é quando? Quinta-feira, 4 horas da tarde. Por que você quer saber? Será? Eu achei que você vai terminar no dia aqui. Não. Então, como a gente pode ver por esse pequeno videozinho, às vezes a gente não sabe o que vem por aí. E por que isso é importante na nossa escuta criativa? Porque a gente tem que sair dessa lógica de que a gente pergunta, eles respondem, a gente orienta, a gente sabe o que vai dizer, a gente sabe qual que é o certo do que vai vir, da pergunta que vai vir, da questionamento que vai vir, ou da questão que ele está enfrentando, ou das dores que ele está trazendo. Como se a gente soubesse, a gente não sabe. E estar aberto é importante por isso, para a gente poder ter tempo, para a gente poder ter tempo de absorver aquilo que ele está trazendo, às vezes fazer aquela escuta passiva, fazer uma escutativa de uma pergunta para a gente compreender melhor do lugar que ele está olhando, e depois, num segundo momento, falar, bom, que nem essa mãe falou perfeitamente, acho que a mamãe vai ter que pensar um pouco nisso, vai ter que parar um pouco para pensar nisso e depois falar alguma coisa a respeito, porque eu não tô podendo falar isso agora, não tô conseguindo. E se às vezes a gente não conseguir verbalizar dessa forma, colocar esse lugar de vulnerabilidade, fazer essa escuta, compreender, ouvir ele e digerir aquilo dentro da gente. E num segundo, um terceiro momento, vir lá e falar, viu, fiquei pensando no que você falou, o que você acha disso aqui que eu pensei? E trazer nesse lugar de uma conversa de um outro lugar. E é importante que a gente consiga fazer isso como? Conectando com ele. Não só no espaço da abertura, de ouvir genuinamente e fazer as escutas, mas talvez conhecer o universo dele. O que é conhecer o universo? Qual canal de YouTube ele gosta? Que tipo de música eles escutam? Que jogos eles gostam? Quais são os amigos? Quais são os livros, os filmes, os esportes? Como é que é os perfis da rede social que ele segue? Pô, caramba, mas é muita coisa. Precisa saber de tudo? Não, você não precisa saber de tudo. Você precisa entender minimamente de uma coisa ou outra. Entender qual é o tipo de música, qual é a música favorita, o que essa música favorita dele atualmente diz. Que livro que ele está lendo que ele está achando muito legal. Qual que é o perfil do canal do YouTube, perfil nas redes sociais que ele segue, que ele acha muito interessante. Que jogo que ele gosta, o que ele joga, gosta desse jogo. Uma outra coisa a gente precisa entender desse universo desse adolescente. Para a gente poder fazer essa escuta e se conectar com ele através do universo dele. Porque não adianta a gente virar e querer conversar com ele e falar, viu, aquilo que você falou, eu pensei aqui que o dia que você tiver que ter um chefe e ele vai ter uma demanda para vocês, ele não sabe, ele não trabalha. Ele não sabe qual é a dinâmica e a complexidade de ter um chefe ter uma demanda. Ele vai entender a frase que você está falando, ele entende as palavras que você está dizendo, mas ele não entende a complexidade disso. Então, entender sobre esse universo dele também traz repertório para você poder falar com ele. Então, entender desse lugar é muito importante. Escutar o silêncio que ele faz, as manifestações que ele faz corporais, de expressão,
as palavras que ele usa muito. Entender essas coisas é importante para a gente conseguir absorver esse lugar e ter, quem sabe, essa escuta mais criativa e não só orientada de pergunta, resposta, orientação, troca, devolve. Não, é um espaço mais amplo, mais livre, mais flexível. Eu gosto muito desse vídeo que a Carol trouxe. Eu tinha visto ele esses tempos no Instagram, Carol. Ele, acho que viralizou aí pelas redes. E percebam que não é uma adolescente ali, a gente tem uma criança que está falando, né? Não mostra, não fala a idade, eu acho, mas pela voz, assim, pela forma como organiza, me parece ser uma criança. As conversas que a gente vai ter com os adolescentes e a forma como eles vão chegar para a gente, ela é uma construção, né? Ela não acontece assim, pum. Ela vem de um processo de construção. Quando você conversa com adolescentes, por exemplo, sobre quais são os professores mais legais, por que eles escolhem determinado professor como conselheiro e não outro, é uma construção. Não à toa, os professores que são conselheiros, muitas vezes eles são conselheiros por vários anos seguidos de uma turma que vai indo para frente, mas que segue com ele, né? É construção. Quando essa mãe escuta essa criança perguntando, questionando, mas para que ele vai pagar R$500 se ele pode ver a sua pepeca de graça? É isso que ele fala, porque não tem lógica, ele diz, né? Essa é a ingenuidade da criança transitando nesse mundo que já está escancarado para eles, de pornografia, de sexo, de imagens, de violência, tá lá, gente, tá lá. A gente fingir que não existe, ou a gente acreditar que se a gente proibir em casa, eles não vão ter acesso a isso, é no mínimo ingênuo. É ingênuo. Então a gente precisa dar conta disso. Pô, Gabriel, mas falar o quê? E eu gosto muito do vídeo porque a mãe usou essa ideia de que a gente não tem todas as respostas, a gente não vai saber o que fazer com isso. Em muitos momentos a gente não vai saber o que fazer quando o filho chegar em casa bêbado, talvez. Ou a gente não vai saber o que fazer se ele vier e perguntar se já fumou maconha. A gente não vai saber o que responder ou o que fazer com todas essas questões. Mas a gente pode elaborar juntos. E a gente pode dizer para eles, eu preciso pensar sobre isso. Porque isso foi algo que não me ocorreu. Ou isso foi algo que eu não vivi na minha adolescência. Não tinha, filho, foto de mulher pelada quando eu tinha a sua idade. Isso não existia para mim. Então, para mim, é uma coisa estranha também. Eu preciso pensar como é que a gente vai elaborar sobre isso. Só que, às vezes, a gente acha que se a gente responde que não sabe o que precisa pensar, a gente está perdendo o nosso lugar de autoridade diante desses filhos. E eu acho que é justamente o contrário. A gente está começando a ganhar um espaço de elaboração e construção conjunta, onde a gente está dizendo para eles que a gente precisa construir algo juntos. Me fala o que você pensa sobre isso, para mim poder pensar e te dizer o que eu penso sobre isso. Essa escuta, sabe? Essa fala coletiva e essa escuta que aproxima, que eu acho que começa lá na infância, que eu acho que vai construindo esse lugar da adolescência que eles vão chegar e falar, por que muitos adolescentes não conseguem? Eu atendo adolescentes que me dizem assim, eu não posso falar disso com meu pai e com a minha mãe. Eu falo com você porque você é minha terapeuta. Eu não posso falar disso com meu pai e com a minha mãe. Aí eu pergunto por quê? Tem vergonha, né? A vergonha, ela é construída e ela vai ser natural na adolescência, não à toa aí naquele filme Divertidamente 2, a gente tem, né, uma das emoções é a vergonha, porque ela começa a surgir mais essa vergonha de se expor para o outro, de se abrir para o outro, a vergonha do corpo. Mas essa vergonha do corpo, ela é uma construção também, social. A gente diz o que é proibido, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E eu falava com a Carol antes que às vezes eu recebo em clínica muitos casos de pais assustados, por exemplo, com a questão da masturbação, que está começando. As meninas estão começando a masturbação, por favor, me ajuda, como que eu lido com isso, como que a gente fala, né, como que ela lida com o corpo, a questão da masturbação associada à pornografia, né, então o que ela está vendo no celular, o que ele está vendo no celular,
descobrir esse corpo, como que ele está conhecendo esse corpo através de um outro corpo espelhado numa tela. Então, é importante a gente conversar sobre isso com eles, porque senão essa ideia de sexo e sexualidade vai sendo construída a partir de algo que não é real, performático, que não é real. E se a gente não está aberto para conversar sobre isso com eles vão conversar com o ChatGPT, eles vão conversar com um colega da escola, eles vão conversar com um desconhecido na internet, com alguém eles vão falar, com alguém ou com uma máquina, para algum lugar, essas dúvidas, esse desejo, essa inquietação vai ir. E eles não vão conversar tudo com os pais ou com os educadores. Às vezes até com os professores eles conseguem conversar mais do que com os pais. E tá tudo bem eles não conversarem tudo, mas tem uma coisa que a gente precisa deixar muito clara para eles, que a porta está aberta. Então tem uma coisa que acontece na adolescência, que a gente vai começando a ter um distanciamento, o adolescente vai começando a se distanciar, e é processo normal, tá, galera? É evolução. A gente, para poder viver o mundo de forma independente, a gente precisa começar a fazer testagens, não é assim? A gente vai testando, vendo se vai dar certo ou não. Para testar, eu preciso me distanciar. Só que esses pais também estão vivendo uma coisa nova, também não estão acostumados com esse distanciamento. Para eles também é assustador, assim como é para adolescente, para esses pais também é assustador. Como assim não quer fazer mais as coisas comigo? Como assim não quer mais que eu vá junto? Como assim quer que eu largue na escola uma quadra de distância? Como assim não me quer perto? Como assim tá com vergonha de mim? Como assim fala baixo, mãe? Que isso? E aí, às vezes, a gente fica magoado. E eu falo para vocês, assim, desse lugar de mãe mesmo. Às vezes a gente fica de psicanalista, mas também de mãe agora, sabe? A gente fica magoado, a gente diz assim, então vai com os amigos. Prefere os amigos? Vai com os amigos. E a gente solta a mão deles e deixa eles sozinhos. Lembra da música? Quando o barco balançou, todo mundo pulou fora e eu fiquei sozinho. Quando ele diz quando o barco balançou, todo mundo pulou fora e eu fiquei sozinho, ele tá falando dos pais. Porque são essas as pessoas que ele espera que estejam lá quando as coisas derem errado. Só que se a gente fica magoado e entende que os filhos estão nos abandonando e abandona eles antes, para onde que eles vão voltar? Para quem que eles vão pedir socorro? Outro dia, eu conversava com uma adolescente numa escola e ela me contava que ela sempre se arrependia, que ela xingava muito a mãe, que ela descontava muito a raiva dela na mãe, e que ela não fazia isso com as amigas, porque ela tinha muito medo das amigas abandonarem ela, das amigas, se ela fosse grossa com as amigas iam embora, ela ia ficar sem amigas. E aí eu perguntei, mas por que você faz isso com a sua mãe? Ela disse, porque minha mãe não vai embora. A minha mãe fica. Então vai ficar tomando porrada? Às vezes vai. E às vezes a gente vai precisar colocar limite nessa porrada. A construção do limite é importante, sabe? Esse chega, até aqui você pode ir, a partir daqui a gente vai precisar construir de um jeito diferente. Essa borda, essa margem, a gente precisa colocar, mas a gente coloca com amor, não é com raiva, não é com ódio. Isso não quer dizer que a gente não possa sentir raiva ou ódio, mas quando a gente estiver colocando limite, a gente precisa lembrar que o limite precisa vir do amor e não do ódio, porque senão ele vai para um lugar de punição, de uma castração, assim, muito violenta que gera trauma. Então, esse limite precisa vir sempre desse lugar do amor. A Carol falou lá na outra tela, né, de histórias criativas, nem me lembro qual era o termo, Carol, escuta criativa, não? Volta lá, Pro. Isso mesmo. Exemplos de escuta criativa, né? Eu acho que umas coisas que a gente precisa pensar, assim, é que às vezes um desenho é uma escuta criativa. Sabe? Olha aqui que eu fiz. E aí você olha para o desenho e não entende nada, mas você tem algo ali. O que você pensou quando você desenhou isso? É um ponto de partida para uma conversa. Ou quando ele senta do seu lado e fica em silêncio profundo, não fala nada, mas bota a mão no ombro. É um ponto de início para uma conexão que talvez vai evoluir para uma conversa. Sabe? Ou quando ele chega com muita raiva, falando mal do professor, ou falando mal de um amigo com muita raiva, e você escuta sem perguntar.
Mas por que ele agiu desse jeito? O que você fez para ele agir daquele jeito? Sabe qual é uma das coisas que os adolescentes mais trazem para o setting? Que eles sentem que os pais estão sempre desconfiando deles. Os pais estão sempre com o pé atrás. Que quando eles contam uma coisa, parece que eles sempre fizeram, que a culpa é sempre deles. Eles chegam para contar um caso que alguém fez alguma coisa que eles não gostaram, os pais perguntam, mas o que você fez para ele agir desse jeito com você? Então, esse lugar que a gente vai colocando eles, sabe? Esse lugar de errado, esse lugar de tem certeza disso, esse lugar da não certeza, vai gerando neles uma série de não certezas. E é muito comum esse momento da vida ser um momento de não certeza. Só que se a gente reforça isso, eles se perdem de vez. E aí ficam muito perdidos. Então, a gente também precisa ser aquelas pessoas que vão reforçar um pouco das certezas. Me fala sobre o que você tem certeza. Como que você chegou nesse lugar de certeza? O que te fez ir para esse lugar? Às vezes eu costumo dizer para o meu filho, como é que você pensou nisso? Como é que você chegou? Adoro matemática. Não entendo nada. Nada, mas a matemática tem uma coisa que me ajuda muito. Ela é objetiva. 2 mais 2 sempre vão ser 4, pelo menos até onde eu sempre vão ser 4. E aí, se ele chega para mim com resultado 5, ao invés de eu dizer para ele, cara, tá errado, 2 mais 2 é 4, conta aqui, ó, 2 é 4. Eu gosto muito de perguntar, me explica como é que você chegou nesse resultado. Processo. A gente precisa entender processo, não é resultado. E a gente cobra dos adolescentes resultado. Outro dia eu falava, publiquei, para fechar minha fala aqui, Carol, passar para você, publiquei um post no Instagram de uma situação da escola do meu filho. Meu filho chegou em casa e disse assim, a gente está assistindo o filme Interestelar, não sei se vocês conhecem o filme Interestelar. E ele está na 5ª série. Eu falei, quê? Estamos assistindo Interestelar. Eu já vi 3 vezes. E não entendi até hoje o filme. Eu, Gabriela, já vi 3 vezes, não entendi. Falei para ele, como é que vocês estão vendo esse filme? Você está entendendo? Ele disse, eu tô. Eu digo, você topa ver comigo e me explicar, então? Aí a gente assistiu o filme juntos, e ele me contando, me explicando, do buraco negro, do buraco de minhoca, do não sei o quê, como é que era o tempo, que o tempo dobrava, da dimensão tal, da dimensão... Ele explicando. E eu, abobada lá, ouvindo, né, pensando assim, cara, isso é muito melhor que prova. Prova nenhuma na escola vai conseguir elaborar melhor isso aqui que ele está fazendo e que eu estou fazendo com ele. Então, gente, escuta criativa tem a ver com isso, sabe? Ela precisa da curiosidade, sabe? Eu vou trazer assim, uma coisa prática. Eu e Rafael temos uma playlist, filho e mãe, no Spotify. E aí, faz anos que a gente tem essa playlist, ele sempre gostava muito de rock, e há uns 2 anos pra cá ele começou a querer botar funk na playlist. Eu não gosto de funk, super respeito, mas não gosto de ouvir. A primeira reação foi, funk não, essa playlist não. Aí ele olhou pra mim e disse assim, mas a playlist não é nossa? Eu gosto de funk. Não é nossa, mamãe, playlist? Eu falei, mas bota outra coisa. Ele disse, por que se é isso que eu quero ouvir? Aí eu falei, tá bom, bota o funk, botou o funk. Então é assim, é uma música minha, uma música dele, uma música minha, uma música dele. Se ele ouve a minha, por que eu não posso ouvir a dele? Por quê? Ele não olha pra minha música e diz assim, que lixo a sua música, hein? Ele nunca disse isso. Porque eu escuto a dele. Vejam, gente, a gente não tem que gostar, não é sobre gostar. É sobre se abrir para o que faz sentido para o outro. E tentar entender o porquê que aquilo ali faz sentido para ele. E tentar elaborar a partir daquilo ali. É assim que a gente conversa. Se a gente diz que o que vem do outro não serve, por que a gente acha, de novo, é ingenuidade a gente achar que o outro vai olhar e dizer, não, o que vem daí é bom. É uma via de 2 mãos. Desculpa, Carol, desculpa, gente, me empolgo. Acho que essa parte é muito importante de entender de onde que a gente parte, né? E a nossa proposta aqui é exatamente isso, o cuidar é uma nova forma de criar relações com os adolescentes, né? Isso que você está trazendo é exatamente isso, como que essa escuta desse lugar faz com que a gente possa cuidar deles de um outro lugar que a gente cria novos vínculos, porque
se a gente fala que a adolescência, esse processo todo de um monte de transformação que eles estão passando, de um monte de coisas que estão acontecendo, e a gente não muda esses processos de vínculos que eles vão... Porque na adolescência eu acho que é onde a gente mais muda o processo de vínculo. Por quê? Porque a necessidade de orientação, cuidado, caminhar mais perto aos 11, aos 12 anos, é muito diferente dos 17 e 18 anos. Então, esse vínculo vai se renovando a cada ano e a cada nova fase que esse adolescente está passando no seu percurso, assim, né? Então, esse outro slide que a gente vem falar aqui, que é esse cuidar como criação de novos vínculos, ele precisa estar amparado nessa escuta criativa. Por que ele precisa estar amparado? Exatamente porque as propostas que a gente elencou aqui, ela está pautada nisso. Então, por exemplo, esse primeiro ponto, né? Encontrar pontos sustentáveis da possibilidade do adolescente e da expectativa dos pais. Então, assim, eu quero que ele arrume o quarto dele, eu quero que ele ajude a cuidar da casa, eu quero que ele seja responsável pelos horários dele, eu quero que um monte de coisa. Tá bom. Mas a gente precisa adequar a idade desse adolescente, a possibilidade desse adolescente, a construir com ele junto com. Então, quando eu viro para ele, igual a Gabi falou no outro momento, né? É assim, eu trabalho pra caramba, de que hora até que hora, você vai ter que colaborar com isso aqui, vai ter que participar disso aqui. Como que você consegue? Que horas você acha que você consegue fazer isso aqui? Você estuda de tal hora até tal hora. Que horas você acha que a gente pode organizar aqui para você participar dessas atividades aqui que eu quero que você participe? Então, encontrar uma possibilidade sustentável para o adolescente e também que esteja linkada com a expectativa do pai. Porque a gente não pode esperar também que o adolescente vá lavar a louça e vá limpar a casa e vá organizar tudo como eu faço, como eu faria, na perfeição, num banheiro impecável, de uma louça brilhando, sem nenhum cabelinho na pia. Ele está no processo de aprendizado, sabe por quê? Porque quando ele está lá lavando a louça para você, que vocês alinharam, que ele vai lá falar, sabe o que ele está pensando? Puta, tem prova, hein? Não estou indo bem naquela matéria. Nossa, mas gostei tanto de fulano, será que fulano vai mandar mensagem? Nossa, e talvez vai ter um rolê no final de semana, será que vão me convidar? É isso que ele está pensando. Não está pensando se a louça está bem limpa, se o garfo está impecável, que comida que eu vou comer à noite. Ele tem um monte de coisas que estão atravessando ele. Tem um monte de coisas que estão ali. E não que os adultos não estejam. Só que a gente tem um processo, e a gente vai falar de um lugar neural, o córtex, tão famoso córtex que muita gente já conhece, tá num processo diferente de amadurecimento. Então, para eu me perder, assim, no que é mais importante para mim, é fácil. Então, a gente precisa adequar as expectativas que a gente tem do que eu quero e quais as possibilidades aquele adolescente pode me dar, né? Dependendo da idade, dependendo da fase que está passando, pelo que está passando. Então, está passando por um processo de bullying na escola. Eu vou esperar que ele vá super bem na escola, que ele não vai vacilar nas notas, que ele não vai ficar irritadiço, que ele não vai... A gente tem que entender. E, de novo, a gente volta lá para o começo da apresentação. Nós somos os cuidadores. A gente vai fazer o esforço. Cara, que complicado isso aí. Também tô cansado. Sim, eu sei que a gente está cansado. E ser pai, uma hora é difícil. É pesado, muitas vezes. E a gente espera que esse crescimento venha, que esse amadurecimento venha, e que a gente possa, cada vez menos, delegar para eles a responsabilidade por si próprio. É isso que é o mais importante. Mas a gente tem que acompanhar o processo deles. E a fase da adolescência é um processo conturbado, e precisa estar junto. Então, estar aberto, como a Gabi muito bem disse, é muito importante. Então, eu até comentei, né, você vai ver quando você tiver que pagar as suas contas. Literalmente, ele se sente culpado por gerar contas, porque ele não tem a menor noção qual é o peso real de se ter contas para pagar. Ele não sabe qual é a sensação de não ter dinheiro para pagar uma conta no final do mês, porque ele não tem conta, ele nunca fez isso. Então, falar desse lugar é muito mais um lugar de afastamento do que de proximidade, muito mais, e não falo nem de uma desconexão, né? A gente não está falando sobre desconectar da pessoa, mas de afastar dela. Se eu falo de um outro lugar, de um universo em que ele compreenda, talvez você consiga se conectar muito mais fácil para ele entender o teu lado, para você entender o lado dele, conseguir entrar num lugar de criar uma possibilidade que todo mundo consegue estar minimamente na mesma página. E eu acho que uma coisa que eu trabalho muito na minha clínica, muitas vezes, e a gente sempre, como são adolescentes menor de idade, principalmente,
a gente tem devolutivas com os pais, né? Então, a gente sempre faz aquele intermédio de campo, assim. E é muito interessante a gente virar para os pais e falar, mas quando você tinha a idade dele, como que era isso na tua juventude? Como é que foi para você na adolescência lidar com uma primeira masturbação, lidar com uma primeira relação sexual, lidar com a primeira vez que você saiu sozinho, ou quando você teve que começar a cuidar das suas próprias tarefas? Como é que foi para você? A gente vai ter de tudo. Putz, eu também era terrível, cara. Nossa, eu sou muito parecida com ele. Ou, não, meus pais não eram que nem eu. Eu sou uma pessoa que acolhe e tudo mais. Eu escuto. Quando eu era criança, adolescente, nossa, era chinelada na hora. Não tinha nem espaço para isso. Pô, e não seria melhor, então, não ser assim? Ah, mas é que é difícil. Às vezes eu me estresso. E tudo bem, gente. É isso. A gente vai... Só que o importante é a consciência, é o que está querendo ser diferente, é o que está querendo fazer de uma forma diferente. Só isso já é muita coisa. É bastante mesmo, assim. Então, tá nesse lugar do adulto, se esforçar nesse lugar de fazer com que o adolescente possa criar essa autonomia a partir da responsabilidade, para ele ter essa liberdade que os adultos têm em algum momento, é um processo. E é um processo de formiguinha, e a gente vai repetir as mesmas coisas, principalmente na pré-adolescência. Você vai ter que levar. Passou o desodorante? O desodorante, tem que pegar o desodorante. Não passa, vai para a escola, se passou o desodorante, tem que falar. Porque até então ele não usava desodorante, não precisava de desodorante. Então, até ele incorporar essa responsabilidade nele, até isso ser dele, até ele entender que, pô, não, preciso me organizar aqui, é um trabalho. E faz parte do cuidador. Está nesse lugar. A gente está falando assim de cuidador, principalmente pais e mães, mas a gente também tem que falar de professores, assim, né? De pessoas que são da parte da educação. Então, às vezes, a gente também vai receber umas demandas que são bastante complicadas de lidar sobre sexualidade. Então, o quanto eu posso lidar com essa sexualidade desse adolescente que está me trazendo alguma coisa? A gente tem que lembrar qual é o normal. O que é normal? É normal ter sexo? É normal ter relação sexual com alguém? É normal se masturbar? É normal? Isso são coisas normais? Então a gente tem que minimamente tratar com uma certa naturalidade e poder ouvir o que ele está falando, ouvir o que ele está trazendo e pontuar o que é, porque a gente está falando de adolescentes que vão crescer nesse lugar da performance, não só para relações sexuais, mas para tudo. As redes sociais são um lugar de performance. As pessoas performam o tempo todo, desde ter muito bom sucesso e desde mostrar o que é o ideal de muita coisa. E nada disso é real. E eles vão crescer pautados nisso. Então, como cuidadores, educadores, psicanalistas, terapeutas, pais, a gente precisa saber pontuar isso para eles. Porque senão eles vão crescer com uma régua complicadíssima de performance de tudo. Então, é bom a gente se lembrar como foi para mim, como foi esse processo, e também olhar para o mundo que eles estão inseridos para a gente conseguir minimamente ter ali alguma coisa que a gente cria esse vínculo com eles, sabe? Gabi? Eu acho que a gente pode ir passando, Carol, para não se estender demais aí. Vamos mais então, ó. Mais um pouquinho sobre a criatividade como a abertura para as novas linguagens com a relação dos adolescentes, né? Você quer falar, Gabi? Posso. Eu gosto muito desse início que a Carol coloca, né? Conversas em espaços informais, sabe? O meu filho, quando era pequeno, ele falava no banho. Era ali que ele soltava o verbo. Se eu entrasse... Como é que foi a escola? Nada, era tudo monossilábico. Aí chegava na hora do banho, assim, pum, soltava o verbo. Agora, né, não acesso mais o banho dele, então ele não fala mais na hora do banho. Mas aí ele fala na hora da janta. Ou às vezes ele fala... quando eu tô na cozinha, cozinhando, ele aparece lá com alguma coisa e tal, eu já sei que vem assunto, sabe? Então, a gente, às vezes, quando a gente pensa, precisa ter uma conversa séria, pum, eles ficam tensos, se fecham. Começar dessa informalidade, assim, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Eu gosto muito da ideia sabe, quando a gente vai ter uma conversa que é importante, a gente criar um ambiente acolhedor, mesmo que seja para colocar um limite. E aqui, gente, é importante contextualizar uma coisa, que quando a gente coloca limite,
ele vai ser respeitoso, ele vai ser com amor, ele vai ser conversado, mas o seu adolescente não vai chegar para você e vai dizer assim, ó, valeu aí, mãe, valeu aí, pai, tá precisando desse limite, muito obrigado. Não. Ele vai reclamar. Quando você disser para ele, tem que lavar a louça, ele vai reclamar. Arruma o quarto, ele vai reclamar. Da mesma forma, vou dizer para vocês, que às vezes a gente adulto reclama. Só que a gente não quer nem aceitar a reclamação. Então, é preciso separar. Ele reclamou e fez, tá tudo certo. O que me interessa no processo? É processo, é que ele faça. Mas ele fez reclamando. Tá bem, sinal que tá vivo. Certo? Sinal que tá vivo. A gente não precisa que eles façam gostando. Pô, eu não gosto de limpar a casa, sabe? Mas eu limpo a casa, porque eu preciso morar nela, eu tenho que limpar. Então, quem é que gosta de tirar lixo do banheiro? Ninguém gosta de tirar lixo, não conheço ninguém que gosta. Rafael tira o lixo do banheiro, meu filho tira o lixo do banheiro. E no início foi um saco, porque toda vez que eu lembrava ele de que era dia de tirar lixo do banheiro, ele reclamava. Ele dizia, ai, que saco, ai, que eu tenho que fazer isso de graça, ainda nem me pagam para fazer isso. Ele dizia, ai, que pó. Passou semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses ele faz e nem fala mais nada. Faz rapidinho, vai lá e tira e ainda diz, já botei o lixo lá na frente. É processo, é paciência, é a gente entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, sabe? A diferença da criança para o adolescente é que na criança a gente respeita mais o processo de aprendizagem. No adolescente a gente acha que eles estão prontos. E pum, tem que saber fazer. Sendo que, às vezes, na infância a gente não ensinou, sabe? Outro dia eu conversava com uma amiga e ela me disse assim, o guri derrama todo o Nescau e o leite na hora de mexer o Nescau no copo. Como é que consegue, com 15 anos, estar derramando o Nescau no copo? Eu digo, mas quanto tempo faz que ele se serve? Ela disse, não, começou agora, porque como é que eu vou deixar se servir se toda vez que ele se serve ele derrama? Entende? É processo, gente, vai derramar mesmo. Vai deixar cair. E a gente tem que ter paciência para essas coisas, sabe? Ter tolerância para o erro, porque vão errar. Eu gosto de uma analogia, falei esses dias isso numa outra atividade. Quando a gente está educando um adolescente, eu gosto dessa analogia, é como a gente, sabe a autoescola, quem tirou carteira de motorista e fez a autoescola, tem ali o professor que fica do lado, o professor do lado, ele só tem uma coisa com ele, além do corpo dele e da voz, um pedal de freio. É a única coisa que ele tem. A direção, os espelhos, o câmbio, o freio ali, o seu freio, a embreagem, o acelerador, está tudo com o motorista. É o motorista que está guiando o carro. Ele só e aquele pedal é para ser usado em emergência. Educar um adolescente é a mesma coisa. A gente está do lado, mas a gente não está dirigindo o carro. Quem está dirigindo é ele. A gente está ali, a gente de vez em quando vai falar, muda a marcha, se você mudar a marcha, o carro vai andar melhor. Ali tem uma placa de pare, olha com mais atenção, prestou atenção ali. Só que se a gente fizer o tempo todo, não viu a placa? A placa, passou a placa, não mudou a marcha. Ele vai nos expulsar do carro, vai nos botar para fora do carro. Não importa se ele sabe dirigir ou não, vai abrir a porta do carro e dizer, sai. E vai do jeito dele. Então, aquele freio ali é para ser usado em momentos de necessidade. Momentos mais, sabe, importantes. Aí eu, piso no freio, digo, aqui não, porque ele vai atravessar um cruzamento, vai se matar. Aqui não. É assim que a gente, sabe, a gente observando quando que eu preciso segurar a corda, quando que eu posso soltar um pouquinho mais, educar e conviver com o adolescente, é um exercício de solta, puxa, Eu gosto muito da Carolina Nalon, que é ela trabalha com CNV, Comunicação Não Violenta, eu e a Carol gravamos um podcast com ela, e a Carol Nalon, ela fala assim, ela tem uma filha pequena, acho que a Lila tem 3 anos, e ela fala para Lila, coragem e amor. Coragem e amor. Para o adolescente, a gente fala liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Toda liberdade vai vir com responsabilidade. Então, eu solto a corda, mas essa corda, você precisa conseguir administrar ela. É a responsabilidade. Você quer isso? Me explica como que você vai fazer para lidar com isso.
E se isso der errado, como é que se faz com isso? Ele precisa também assumir responsabilidade no processo. É processo. E é assim que a gente vai preparando eles para a vida, para viver uma vida independente da gente. No final das contas, é todo esse o objetivo. A gente passa perrengue, passa perrengue, passa perrengue, para preparar eles para viver sozinho. E é sobre isso. É um lugar para eles partirem em algum momento, né? E o mais interessante também é que nessa fase, nesse lugar da corda que se solta, que se segura, que nem a Gabi estava trazendo, o que vai direcionar para onde essa corda vai ser o fato deles serem desejantes, deles serem sujeitos de desejo. Então, a gente poder sustentar esse desejo desse adolescente é muito importante, porque muitas das vezes não vai fazer sentido para mim, ou eu já sei que vai dar errado nesse caminho. Então, por que eu não, né, já para o meu filho, para ele não ter que passar por isso, eu já não vai por aí, não vai pelo outro. Mas não é por ali que ele está desejando, ele está desejando para um outro lugar, ele está desejando uma outra coisa. E a experiência desse desejo de dar certo e de dar errado é tão importante quanto. Que ele vai nessa direção com a responsabilidade dele do lado, embaixo do braço. Deixa que eu resolvo, deixa que eu vou fazer aqui como que eu estou fazendo. Dentro daquele carrinho onde eu tenho o pedal de freio, que nem a Gabi colocou. Então, ver eles como sujeitos de desejo, que querem algo, que estão sendo direcionados através de si mesmos, é muito importante para que eles possam ser adultos assim. Para que eles não precisem de nós, de cuidadores, de outros adultos, das pessoas mais velhas, para chancelar que ele pode realmente ir naquela direção. Ele precisa poder arriscar por ele próprio. Ele precisa poder sustentar a responsabilidade do arriscar que ele deu, dando certo ou dando errado. O relacionamento que não deu certo, também foi ele que escolheu. E olhar para aquele relacionamento, por que não deu certo, o que pode ser diferente, o que eu tenho que ver no próximo relacionamento, ou no trabalho, ou na escolha da profissão, ou na escolha de estudar alguma coisa, ou na escolha de mudar de casa, qualquer escolha que seja. Ele vai precisar ter essa força, ter essa autonomia para poder fazer um arriscar. E depois que ele experienciar aquilo, poder olhar para aquilo e falar, putz, tudo bem, não foi tão legal, ou putz, foi super legal isso aqui, quero seguir nesse caminho. Foi legal, mas não é exatamente isso. A partir de si. E isso só vai acontecer se ele for um sujeito desejante. E não se ele desejar pelo que eu quero. Eu quero que ele seja médico. Eu quero que ele namore pessoa XYZ. Eu quero... Se o desejo dele está vinculado ao meu desejo, ele não é um sujeito desejante. Ele é um sujeito de suprir demandas, de ter performance. E não é a partir daí. A gente precisa conseguir promover um ambiente onde ele possa ser desejante. E como que ele descobre esses desejos? Através de ter espaço para falar, espaço para se conhecer, espaço para experienciar. Que a gente vai fazer como? Através de uma escuta criativa, através de criar novos vínculos. Então, tudo isso está ligado, gente. Não é à toa do que a gente está falando aqui. Isso tudo faz parte. E aí, lidar com esses adolescentes que são tão fofinhos quando crianças, são tão bonitinhos, são tão cheirosinhos, são tão lindinhos, mas eles crescem. E eles querem ir embora. E eles querem fazer outra coisa. E eles querem viver muitas coisas. E faz parte de nós, como cuidadores, professores, terapeutas, psicanalistas, adultos, que estão ali proporcionando e propiciando uma nova geração para o mundo que está aqui. Faz parte da nossa, de cuidar deles, de orientar. E esse cuidado vai mudar, esse vínculo vai ser diferente. Caminhando para os finalmente, né, da Gabriela, eu espero que algumas coisas tenham feito sentido para vocês. E lembrar que esse é todo um processo. Alinhar, conhecer, se conectar, ouvir, perguntar genuinamente, estar aberto para o que vier, poder pausar quando precisar de pausa, porque a gente precisa de pausa, não dá conta, buscar o balde do que não deu conta quando conseguir buscar o balde. Então, é um processo de nós, como seres humanos, com adolescentes como humanos em formação. Então, não é para ser robô, não é para performar. Se a gente está aqui falando que a gente o ideal não é que a gente
que eles performem, também o ideal não é que os cuidadores performem. A gente vai falhar, e é importante que os cuidadores falhem, porque quando a gente falha, a gente autoriza o outro de falhar também, de dar ruim também, de errar também, de conhecer um negócio ali que não foi tão legal também, mas de buscar, de tentar de novo, de fazer novamente, de dar um novo sentido, de começar novamente a tentar ir para algum lugar. E isso a gente constrói na adolescência, que passa por toda aquela hiperconectividade, por toda aquela rede social, por todas aquelas comparações que a adolescência tem. Se a gente consegue construir esse tipo de vínculo, ele constrói a autoestima, ele constrói a autopercepção, a percepção do mundo de um outro lugar. Gabi? Eu acho que é um pouco disso, né? Se a gente pudesse sintetizar aqui numa palavra ou numa frase, o que a gente trouxe, que eu acho que é abertura, acho que essa seria a palavra, assim, abertura e talvez curiosidade, acho que as duas palavras juntas formam um bom dueto, assim, abertura e curiosidade. Tentar entender que ser adolescente é difícil, e ser pai de adolescente, educador de adolescente também é difícil. Tem nada fácil nisso aqui, né? Mas o difícil não quer dizer que não possa ser divertido, né? Eu gosto de usar esse exemplo, assim, eu gosto de correr e gosto de correr longa distância e é difícil, é muito difícil, é exaustivo, mas eu sempre me divirto. No fim das contas, eu sempre me divirto. Então, é sobre isso. E o dia que não for mais divertido, a gente para e, sabe, recalcula a rota. Eu acho que muitas vezes o que falta é que a gente entra nesse looping de fazer. Às vezes a gente não para recalcular a rota, a gente não para conversar. Eu vejo combinados que foram feitos, às vezes, com famílias, quando o adolescente tinha 11 anos de idade, agora ele tem 15, e o combinado nunca foi alterado. E é o outro adolescente que está ali com 15 anos. Então, esse combinado precisa ser reelaborado, precisa ser... Talvez ele não faça mais sentido para ninguém naquela família, mas porque um dia foi feito, se manteve e assim ficou, sabe? E aí tem conflito em cima de conflito. Quando eu entro numa escola, às vezes, para fazer mediação de conflito, uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes os conflitos nascem não só por divergências de ideias, mas porque foram criadas regras que se criou há, sei lá, 5 anos atrás naquela escola e que nunca ninguém mais conversou sobre elas e que elas só vêm sendo cobradas, né, que sejam... E aí, que sejam cumpridas, e quando você parar para perguntar, escuta, mas a gente pode conversar sobre essa regra aqui? Tem sentido ainda ela existir desse jeito aqui? Ou será que a gente pode repensar ela? É sobre isso, é parar para pensar sobre por que as coisas estão dando ruim, o que está me cansando demais, o que está, sabe? Às vezes a gente precisa fazer essa reflexão. E o mundo está tão doido que às vezes a gente para e diz assim, amanhã eu faço isso, aí no dia seguinte não faz, e a vida vai passando e a gente não recalcula. E isso gera angústia, gera sofrimento, e eu acho que gera desconexão de si mesmo, sabe? Às vezes a gente começa a fazer as coisas e nem... Eu vejo muitos adolescentes se perguntarem na clínica, isso é muito legal, será que eu gosto disso ou eu faço isso porque sempre fiz? Porque me disseram que eu tinha que fazer? Será que eu leio porque eu tenho que ler ou eu gosto de ler? Às vezes eles dizem, será que eu gosto disso? É muito legal quando eles fazem essa pergunta, sabe? Porque é sobre isso. Eu estou fazendo isso por quê? E a gente adulto precisa começar a se perguntar por que a gente está fazendo isso. Toca o baile aí, Carol, para a gente dar um espaço para essa gente falar. Exatamente. Gente, recadinhos finais. A Gê e a Gabi temos o podcast do NEPA, que é o Núcleo de Estudos em Psicanálise e Pesquisas de Psicanálise e Adolescência. E a gente tem o podcast, a gente já teve alguns episódios, a primeira temporada foi sobre filmes e alguns colegas que participaram ali, tiveram uma troca bem bacana. Quem tiver interesse no assunto, a gente super convida. A segunda temporada vai começar agora, em outubro. Então, se fizer sentido, se vocês gostarem de podcast, se vocês curtirem filme também, foi uma temporada super bacana, foram trocas muito legais. Então, a gente suspeita que a gente faz, então, se vocês quiserem conhecer, vai ser um prazer ter vocês lá. A gente é super aberta à troca, então, se tiver alguma dica, gostou de alguma coisa, quer falar,
estamos super abertas, encontra a gente nas redes sociais, a gente comenta nos podcasts, dá para a gente conversar por lá. E a gente tem outros 2 avisos também, que é a IPC está com a pós, junto com a Sírio, de Psicanálise e Adolescência, vai começar a segunda turma agora em janeiro, então se você curte esse assunto, se para você faz sentido, você quer participar, tem um aprofundamento super legal, a gente está bem legal a pós, então entra lá, conhece, vê a grade horária, vê se faz sentido, conversa com o pessoal da escola que tá bem bacana. E esse ano nós também ainda temos um seminário, que é do NEPA também, que a gente vai falar sobre alguns assuntos de psicanálise e adolescência também, sobre o mundo do adolescente, né? Então, se vocês querem continuar esse assunto, vocês querem continuar falando sobre isso, venham para o seminário, venham conhecer um pouco mais. A gente está na terceira edição. É um dia só, né, Carol? É um dia só, vai ser no sábado. E essa é a terceira edição do seminário, já é o terceiro ano que a gente vai. Então, vai ter algumas palestras, desde as 9 da manhã até as 5 da tarde. Tem certificado, tem cupom de desconto para quem quiser fazer a pós, a gravação vai ficar exclusiva, e tem participação para sorteio, para livro. Então, tem várias coisas legais. A gente cobra um valor ali para participação no seminário, e todo esse valor ele é revertido para essa instituição, que é a da Ótima Bailarina, que é do Balé do Manguinhos, no Rio de Janeiro. Eles têm um trabalho super legal com meninos e adolescentes, que através da cultura, através da educação, do esporte, promovendo a cidadania. Então, assim, é um espaço, para a gente é muito caro. A gente gosta muito desse assunto, é uma coisa que a gente se entrega, é uma coisa que conecta com a gente, e a gente faz convites. A gente está aqui fazendo a Semana do Adolescente exatamente para fazer esses convites, para conhecer pessoas que queiram se conectar com a gente nesse lugar. Para a gente é muito importante. Então, tanto participar em instituições que cuidam diretamente dos adolescentes, fomentar trocas sobre isso, a gente poder trabalhar isso no nosso dia a dia e a gente produzir conteúdo sobre isso, é muito importante para a gente. Então, se faz sentido para você é mais do que bem-vindo, mais que super convidado a participar de outros espaços com a gente. Tá bem? E obrigada pela atenção. Quem tiver vontade de falar alguma coisa, trocar alguma coisa, por favor, microfone de vocês. Obrigada, gente. A gente falou aqui, tá todo mundo já naquele horário que os adolescentes chegam e ninguém mais quer falar nada, Carol. Pois é, né? Tá todo mundo cansado, gente, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, sugerir alguma coisa, o espaço está aberto. Exatamente. Pode abrir o microfone, Maria. Boa noite. Eu sou aqui de Santa Catarina, bem no finzinho de Santa Catarina, próximo da Argentina, e fiquei feliz de ouvir tudo que vocês falaram, os comentários, os exemplos, as colocações, porque me senti inclusa, porque estava pensando que era só aqui no fim do mundo que estava tendo toda essa problemática com a juventude, com adolescente, com criança, com puberdade, com essas coisas todas. Eu trabalho como psicopedagoga no momento e tem muita coisa para repensar, para refletir, para conscientizar, primeiramente comigo, depois com os pais, né? Que da verdadeira função que é ser pai, ser mãe, né? E essa escuta criativa é o que mais a gente recomenda. Ouvir, analisar antes de responder, antes de dar o ponto final, antes de dar o limite, até o próprio limite, porque rever os combinados, rever a passagem de idade, de situações que aquela criança, adolescente está passando, e tudo isso vocês colocaram com muita propriedade e trouxeram palavras de motivação e de que dá vontade mesmo da gente continuar e de que a gente pode contribuir com tudo o que está acontecendo aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Marinês. Nossa, que legal ouvir isso. Foi muito, muito bom esse feedback, assim, ouvir, porque acho que é isso que a gente faz, essa é a nossa proposta mesmo, né? Tá aqui e poder fomentar que não tá tudo perdido, mas também não tá tudo ganho, mas também existe possibilidade, existe caminho aí, se a gente quiser. Temos uma rede aqui, né? A gente tem colegas aqui, a gente está aqui para se apoiar, para estar junto mesmo na construção. Sejam pais, sejam cuidadores, sejam educadores, sejam psicopedagogos, psicoterapeutas,
psicanalistas, eu acho que tem que ser uma rede para a gente fazer parte disso, né? E eu acho que a Maria falou uma coisa que é muito certa, né? Ela tá lá na fronteira da Santa Catarina com a Argentina e, nossa, essas coisas acontecem aqui também. Tem coisas, gente, que elas vão perpassar, assim, independente do lugar. Claro que a gente é afetado pela cultura, né, do lugar, pelo ambiente, mas tem coisas que vão meio que atravessar isso tudo, assim, e eu acho que esse momento da vida, assim, a adolescência é uma coisa que ela atravessa, né, ela vai nos atravessar. E ser educador tá desafiador pra caramba, assim, né, e se a gente fala de Brasil, mais ainda. Então, não se sinta sozinha, Maria, a gente tá junto nessa pegada aí, a construção é conjunta. Queria saber se vocês gostaram do videozinho do menininho, ficaram surpresos com a conversa. Não consegui ver a carinha de vocês, que eu estava com a tela aberta, mas é um negócio que impacta, gente. A gente não espera do que vem por aí, né? A gente fica chocado. O que você achou, Monique? Tem que levantar a mãozinha aí. Ai, do vídeo eu tava dando risada, que na hora que aparecia a bomba atômica eu tava rindo. É porque não era comigo também, né? Por isso que eu tava rindo. Mas eu levantei a mão, meninas. Primeiro, obrigada pela troca, pelas coisas que vocês trouxeram. Eu também atuo como educadora e eu queria perguntar uma coisa para vocês. A Carolina, em um dado momento da fala de vocês, falou sobre sexualidade, né? Então, sobre masturbação, sobre esse tipo de coisa na adolescência. E eu trabalho em projeto com os alunos que trabalham com essas questões de sexualidade. E aí, muitas vezes, eu me pego na minha prática e na minha relação com esse projeto, com a coordenação, com as pessoas que fazem parte desse projeto, parte dessa instituição, sempre nessa linha muito tênue entre, tipo assim, o que é adiantar algum assunto, sabe? Eu, particularmente, sou um pouco avessa a essa informação, mas acho que preciso olhar para ela, porque, assim, quando a demanda vem deles, eu acho que, e numa sociedade que está tão, que esses meninos, essas meninas estão com esse celular na mão, então com essa ferramenta que a gente não tinha, então, assim, o que é realmente adiantar? Sabe, na verdade, eu acho que o que eu penso, particularmente, que já adiantaram, está tentando conter danos. Mas parte do princípio que posso estar errado. Mas, assim, então, eu acho que, e o medo dos pais também. Porque essa questão, essa visão de que você está adiantando algo, ela não é, muitas vezes, nasce ali no seio da escola, né? Ela nasce mais dessa relação escola-família e dos desdobramentos que isso traz. Então, assim, eu queria ouvir um pouco vocês nesse sentido, porque é uma questão que permeia a minha prática como educadora diariamente, e eu sempre me pego ali, sabe? Às vezes eu falo alguma coisa e eu só torço para que as crianças não levem para frente, para que a gente possa tratar aquilo ali, entendeu? Que tenha desdobramentos aqui neles e não em outros lugares. Perfeito. Sabe, Monique, estava te ouvindo, que tem sido assim, né? Um questionamento que muitos educadores e muitos pais têm sobre o que é adiantar. O que é adiantar um assunto que ele não está pensando a respeito, que ainda não está ele não está nessa fase, ou ela não está nessa fase ainda, né? Eu acho que isso que você disse é muito importante. Eles têm o celular na mão. Então, é ingenuidade nossa achar que eles não sabem das coisas. O videozinho mesmo, que eu comentei, que a gente já falou, não era um menino adolescente. Era uma criança. E ele estava fazendo esse tipo de pergunta. Então, assim, será mesmo? Eles podem não saber, aquele papo que a gente trouxe na apresentação, eles podem não saber a profundidade e a complexidade do assunto. Mas eles conhecem o assunto, eles sabem que o assunto existe. Tá, Carol, mas então como é que eu sei qual que é o limite do que eu falo, do que eu não falo? Porque, né? Aí é que vem a tal da escutativa, a escuta passiva, né? A criatividade dessa escuta, que é, o que você sabe sobre isso? O que você entendeu disso aí? Até onde vocês viram? Porque, ó, existe masturbação. Masturbação é quando a gente tem um contato com o nosso próprio corpo, nossa própria intimidade. E aí, a gente se sente estimulado, é normal, a gente tem hormônio quando a gente está crescendo,
Isso vai estimular zonas erógenas do corpo, são zonas que a gente tem prazer. O que vocês sabem sobre isso? Tratar com naturalidade, porque tem uma parte biológica que é natural de todo mundo. Você não tá estimulando a acontecer. Vem natural, isso vai acontecer no teu corpo. O que você sabe sobre isso? Você já viu alguma coisa a respeito? Você não viu? E poder abrir esse diálogo para que ele se sinta minimamente confortável para poder falar, puta, vi um vídeo. No vídeo sair, a menina falava não sei o que lá no vídeo. Ou vi um vídeo, não sei o que, tinha uma mulher com uns brinquedos esquisitos. Ou vi um vídeo com um homem e 2 mulheres. Sei lá, falar qualquer coisa. Que é aquele negócio. Tem que estar aberto para o que vier. E a gente vai escutar o que vai vir. E aí, se ficar naquele âmbito, ok. E se tiver os desdobramentos, que a gente também está suscetível a gente poder falar, olha, pai e mãe, ele trouxe que ele viu um vídeo assim, assado. A gente tem que entender que faz parte da relação dessas crianças hoje em dia, desses adolescentes, desses pré-adolescentes. Porque eu acho que adolescente ainda já é uma coisa. Agora, os pré-adolescentes que estão nessa fase que a gente fica complicado, fica com medo de estar adiantando alguma coisa. Então, por que esse lugar da abertura é importante? Porque eles vão trazer sobre o que você quer falar. Eles que vão trazer o que a gente pode dizer. E também ter a liberdade de chegar e falar, putz, a tia precisa pensar nisso aí que você está fazendo. Não sei não te responder. Vou dar uma pensada nisso aí que você está me perguntando e podemos conversar amanhã, sexta-feira, sobre o assunto, na semana que vem, isso aí? Eu vou pensar aqui que realmente eu também não estava ligada nisso aí. Não estava sabendo muito sobre esse assunto. E poder estar nesse lugar. Porque aí você vai poder, se te for uma saia justa muito complicada de você sair, você poder ter tempo de pensar como lidar com isso e não deixar eles no vazio. Porque aquilo que a Gabi falou na apresentação também. Se a gente não falar, o ChatGPT vai falar, o Gemini vai falar, o Elon Musk, porque, por exemplo, o Elon Musk tem uma inteligência artificial agora com uma carinha, né? Toda de uma namoradinha, assim. Então, cara, a inteligência artificial tá aí, ela vai dar alguma resposta. O Google vai dar uma resposta. Os vídeos nas redes sociais vão dar respostas. Que seja a gente para dar resposta. Minimamente é aquilo que a Gabi também colocou, né? Se a gente está dando resposta, que seja no amor. Pelo menos a gente está fazendo no amor. A gente não está fazendo com interesse econômico, a gente não está fazendo com interesse de atenção, a gente não está vendo aquilo como um produto, a gente está falando no amor, a gente está falando no cuidado. É um lugar muito diferente de você falar sobre as coisas. Quer acrescentar alguma coisa, Gabi? Eu fiquei ouvindo. Monique, você trabalha com que a 5ª série, 6ª série, ensino médio, qual é o... Eu trabalho com o que eles chamam de fundo 2, né? Os anos finais, do 6º ao 9º ano. Então, é de 11, 12 a 13, 14. Esse projeto que trata de sexualidade é o 8º ano. Então, é 13, qual é 14 anos. qual é a sua matéria na escola? Não, eu trabalho com eles no contraturno. Eu faço com eles entendi. todas as matérias de tempo de estudo e esses 2 projetos. 6º ano, autoconhecimento, e 8º ano, adolescente multiplicador, que trata de assuntos que eles chamam de vulneráveis da adolescência. Massa. Perguntei isso para você porque eu queria entender qual é a faixa etária que a gente está falando. Isso eu acho que é importante contextualizar quando a gente está falando de escola, porque a escola tem uma coisa que é importante pensar. Quando a gente trata do aluno, do indivíduo, é uma situação. Quando a gente trata no coletivo, tudo é potencializado. Então, uma coisa que você fala no individual tem uma compreensão. Uma coisa que você fala no coletivo, a pegada é outra. Vira piada, vira meme, vira, sabe? A minha primeira formação foi história. E uma vez eu levei o filme Gladiador para uma turma de ensino médio. E aí tem uma parte do filme que tem uma cena em que são 2 homens. Gente, vocês não têm ideia da complexidade que foi lidar com aquilo ali. Porque foi uma zoação na turma, isso foi parar nos pais, dos pais foi parar na direção. Então eu entendo, Monique, isso que você está falando. Porque o coletivo tem esse potencializador que a gente não sabe qual é a elaboração do indivíduo, você faz no 1 a 1, você sabe para onde ele está caminhando. O coletivo você não sabe. É difícil, sabe? Você precisa ter mais tática ali, mais manejo para conseguir entender para onde eles estão caminhando. Então, eu sempre acho que a melhor estratégia do coletivo é isso que a Carol falava, eles me abastecem com o que está dentro deles. Exemplo, eu trabalhei 3 anos numa escola de ensino médio, e aí eu ia para a sala de aula, como mediadora de conflitos, eu ia para a sala de aula para perguntar,
que está difícil aqui? O que está faltando aqui? O que no dia a dia de vocês sentem falta aqui dentro da escola? O que está difícil? E lá pelas tantas surgiu, aqui ninguém fala sobre sexo, ninguém fala sobre sexualidade, a gente quer ter aula disso, a gente quer saber como é que funciona o corpo humano, como é que são as relações. A demanda partiu dali. Então vocês querem saber como é que é isso. Levei para a direção, tá tendo uma demanda assim aqui. A direção comunicou aos pais, a gente está trazendo 2 pessoas especialistas na área de sexologia para falar sobre sexo com esses adolescentes. A gente abre a partir de uma demanda que vem deles. Mas e quando a demanda não vem e é importante que seja falado? A gente vai ter que entrar com cuidado. E por que eu estou falando com cuidado? Não é por conta dos adolescentes. Porque adolescente, a gente sabe, eles são abertos a falar sobre isso, eles são muito abertos, eles vão fazer piada, eles vão fazer graça, mas se a gente entra na deles, assim, de falar com, a gente não pode querer transformar tudo numa coisa, de seriedade extrema, não, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, não, gente, a gente tem que ir pelas brincadeiras também, pelos memes, esse é um caminho de conexão. Mas eu vejo que o maior problema que a escola enfrenta é lidar com as famílias. Porque as famílias não dão conta, porque a escola abre uma porta que as famílias não vão saber lidar, sabe? Então, eu acho que uma boa estratégia é a gente integrar a família. É difícil? Pra caramba. Se a gente está falando de rede pública mais ainda, rede particular mas rede pública também é difícil, mas a gente precisa integrar e dizer para eles, vai ser trabalhado esse assunto. Vocês querem saber sobre isso, o que a gente vai trabalhar? Eu vou estar à disposição, eu, professora, vou estar à disposição, tal dia, tal hora na escola, vocês vêm aqui, podem conversar comigo. A gente se abre para os pais. Pai e mãe que não veio conversar depois, pode reclamar? Pode, mas aí, então a gente pode antecipar algumas coisas, chama para tomar, eu gosto muito de dizer isso, chama para tomar um chá e vamos falar sobre a importância disso, que quando você, para eles entenderem, porque quando a gente diz assim, estaremos trabalhando sexualidade a partir de tal dia, na escola, com a turma tal, como é que os pais recebem isso em casa? Meu Deus! Vamos dizer para o meu filho que ele pode fazer sexo. É assim que pai e mãe ouvem. Vão dizer que agora meu filho pode fazer sexo. E aí tem resistência, Não é todo mundo, obviamente, mas cria resistência. Você vai ter que enfrentar reclamação dentro da escola. Uma coisa que você falou, às vezes o aluno interpreta de um outro jeito e leva aquilo de um outro jeito. Então, é importante que quando a gente trabalha esses assuntos que são mais polêmicos com eles, que a gente escute como que aquilo foi apropriado por eles. Eu gosto muito das dinâmicas de grupo, para que entre eles vão elaborando e você vai circulando pelos grupos para poder dar conta de saber como é que eles estão apropriando, como é que eles estão se apropriando daquilo. E então, partindo dessa, existem muitos jogos, gosto muito, muito, muito de elaborar séries que tratam com essa dinâmica, a gente leva para conversar sobre séries, livros, músicas, filmes. A arte é um campo muito potencial para a gente trabalhar assuntos polêmicos, porque ela ameniza, ela suaviza e ela nos abre possibilidades de elaboração diferente de você sentar lá e dizer... Eu tinha uma colega que ela levava para a escola, ela tinha um protótipo de uma vagina e de um pênis, E aí ela mostrava, então o pênis entra aqui, era uma zoação, eles enlouqueciam, eles ficavam loucos, assim, E ela foi transformando aquilo, assim, numa coisa divertida, numa coisa que mostrava como é que era, como é que podia, como é que não podia, e obviamente que a gente precisa contextualizar a idade que a gente está elaborando isso. Mas acho que a sua pergunta é muito, assim... genuína, porque é complexo no grupo, É muito complexo, porque a gente tem muita resistência. A gente tem uma colega no NEPA, que é professora de biologia, e ela fala que só ela pode falar sobre sexo na escola. Nenhum outro professor pode. Não é nem sobre sexo, me expressei mal aqui, sobre sexualidade. Todas as dúvidas que os alunos apresentam, os professores dizem, você tem que perguntar isso para a Patrícia, que é a professora, você tem que perguntar isso para a Patrícia. Então, a própria escola, muitas vezes, não está dando conta de... E aí joga... não, por quê? Porque houve tanta resistência das famílias que quando você diz assim, não, mas a Patrícia está trabalhando isso porque ela é professora de biologia. Biologia envolve o corpo humano, biologia, então ela
ela fala de um lugar onde ela pode falar sobre isso. Claro, o que um professor de história vai estar falando sobre isso? O que um professor... Quando, na verdade, isso é do ser humano. Todos nós deveríamos ser capazes de conversar sobre isso, né? Mas a escola é um espaço de muito potencial, mas de também muita complexidade por conta do grupo. Muito bonito, eu gosto muito do chão de escola, assim, eu acho que o grupo potencializa muitas coisas e despotencializa muitas outras também. Falei pra caramba. Gente, mais alguém? Obrigada, meninas. Ah, Muito espero que tenha ajudado, Monique. E aí, se precisar, estamos aí. É isso que a gente falou. A gente propõe espaços aqui que a gente quer que fomente, né? Que tenha mais coisas. Ah, eu sabia. Olha aí mais uma que é de chão de escola, ó. Boa noite. Oi, boa noite. Tão bom vê-las. Gratidão, meninas, pelas reflexões, problematizações, pelo compartilhamento de experiências, de visões, porque isso também amplia, né, o nosso olhar, a gente que estava aqui na audiência, acompanhando, construindo juntos, né? E parabéns, porque o que vocês trazem é um cuidar sob a égide da psicanálise que não se reduz a oferecer a proteção e a assistência, né? Vocês trazem essa perspectiva de construção de um espaço em que o adolescente ele possa se inventar ou reinventar, né, de outro modo. Então, esse tempo tão marcado por rupturas, mas tão prenhe de amor, como vocês mencionaram. E é tão bonito de ver de cá, como vocês duas, meninas, psicanalistas maravilhosas, como vocês trazem não só a competência técnica, mas esse olhar de acolhimento, de cuidado, né, marcado pelo amor ao gênero humano. Então, meus parabéns, minha gratidão, e estou certa de que esse grupo que está participando dessa semana tão especial está também atravessado por esse olhar, buscando essas respostas, ou buscando as problematizações que vão nos ajudar nessa jornada, né, de compreensão, de acolhimento, de cuidado com esse sujeito em formação. Então, a palavra de hoje, agora nos momentos finais, que sinalizam a necessidade de um itinerário continuado, as palavras são de gratidão e parabéns, parabéns, parabéns. Muita luz para vocês, maravilhosas. Cheiro. Obrigada, Fabi. Gente, alguém querendo falar? Senão a gente quintou, quase sextou. Se tiver, senão a gente fica por aqui. Mas a gente agradece imensamente quem foi até o finalzinho, imensamente quem conseguiu ficar até depois da apresentação. A gente se estendeu mais do que a gente gostaria, mas é por uma boa causa e muita gratidão também por vocês. Não tem troca. Então, obrigada de verdade por estarem aqui. Faço das palavras da Carol as minhas. Obrigada, gente. Escuta é algo raro hoje em dia, então obrigada por terem ficado aqui. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem o último dia da nossa Semana do Adolescente. Então, quem puder estar aqui conosco, esteja. Temos aí o nosso seminário em outubro. Fabi vai estar lá com a gente. Quem puder estar junto lá, esteja. E a gente está por aí, vocês nos encontram aí nas redes sociais, a gente está sempre por aí, né, Carol, circulando e super aberta a trocas. Monique, gosto muito desse campo da educação, então podemos trocar. E é isso. Inclusive, Monique, gostamos que você tem toda essa coisa. Se você estiver interessado em falar sobre isso, conversa com a gente, que a gente está elaborando a próxima temporada do podcast, né? Isso é legal, essa parceria aí, de repente. Mas a gente está nas redes. Se vocês quiserem contato, fiquem à vontade, a gente está super aberta a qualquer tipo de troca, gente. Obrigada. Gente, beijo a todos. Vamos descansar. E amanhã tem mais. Beijo. Prazer ter vocês aqui. Tchau, tchau, gente.